A torcida do Fluminense acordou, faltam poucos ingressos para o setor sul do Maracanã para o clássico deste domingo contra o Vasco. E ainda, o técnico Fernando Diniz define o time para o jogão deste final de semana. Eu conto tudo logo depois da vinheta. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Eu começo mandando aquele abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde está nos assistindo. Então um grande abraço pro Gladson Brainer, de São José do Rio Preto, está com a gente desde o início do canal. Um abraço pro João Melo, em Bom Jesus do Itabapuana, o José Cosme, do Distrito Federal, o Paulo Emílio, de Brasília, diz que doou 6 ingressos para o setor sul do Maracanã para o jogo deste final de semana, o Gessivaldo Silva, de Iricê, Bahia, o Maurílio Ribeiro, de Batalha, no Piauí, e o Luiz Amorim, de Belo Horizonte. Um grande abraço a todos. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sino para receber as notificações e ficar bem informado, ficar por dentro de todas as notícias do Fluminense, com análise, opinião e também muita informação. Meus amigos, vem comigo, vamos falar então sobre a escalação do Fluminense para o clássico contra o Vasco. O técnico Fernando Diniz fez o último treinamento neste sábado e já bateu o martelo, já sabe qual time que vai a campo. A gente tem a volta do André ao meio de campo, que estava suspenso, ele entra no lugar do Felipe Melo. Na zaga já está definido, o David Braz era o favorito, o David Braz será o escolhido pelo Fernando Diniz para jogar ao lado do Nino. Para quem não acompanhou o noticiário do Fluminense aí nos últimos 2 dias, o zagueiro Manuel sofreu uma contusão no joelho, vai ter que fazer uma cirurgia e vai ficar afastado pelo menos 1 mês do time do Fluminense. O David Braz, então, nesse primeiro momento, é o escolhido pelo técnico Fernando Diniz para ser o titular da equipe, não só para o clássico como contra o Vasco, mas também como nos próximos jogos do Fluminense. Lembrando que depois do jogo contra o Vasco, o Fluminense vai ficar 13 dias sem jogos, porque tem o Carnaval, o Fluminense não vai jogar nesse período, só volta a jogar daqui a 13 dias contra a Portuguesa, jogo no Maracanã, marcado para o Maracanã. Então, até lá também a gente pode ter outras definições, tudo pode acontecer daqui para frente. Mas, nesse primeiro momento, o titular da zaga é o David Braz, ao lado do Nino. E o Jorge deve ser o escolhido do treinador para ocupar a lateral esquerda. Com isso, o Fluminense vai a campo com o Fábio, o Samuel Xavier, o Nino, o David Braz e o Jorge, André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, o Keno, o John Arias e o Germancano no ataque. Esta é a equipe do Fluminense para o jogo contra o Vasco, clássico que muito importante, né? Muito importante para as pretensões do Fluminense dentro da competição, porque o Vasco está com 11 pontos, o Fluminense está com 13, o Vasco tem um jogo a menos que o Fluminense, então o Fluminense não pode de maneira alguma perder pontos nesse jogo, no caso não pode ser derrotado pelo Vasco, para não permitir ao adversário que ele seja ultrapassado já nesta rodada. De qualquer forma, é um jogo em que o Fluminense vai precisar do resultado positivo, vai precisar da força da torcida, eu já vou falar sobre isso, e vai precisar ter muita concentração para poder corrigir os erros que apresentou em alguns jogos já nessa temporada, algo natural para um início de temporada. Um time como o time do Fluminense, que precisa de muito poder físico, de marcação, para marcar as saídas de bola, para puxar o contra-ataque em velocidade, para marcar ali sob pressão o adversário. Um time assim precisa de um condicionamento físico no auge. E esse condicionamento físico não foi atingido ainda. Mas à medida que os jogos vão passando, né, o time vai se encontrando. E essa semana foi fundamental para isso, porque o Fernando Diniz teve uma semana inteira de treinamentos, algo que ele não teve desde que o Fluminense estreou no campeonato contra o Resende. Então foi uma semana de muita preparação, de ajustes, principalmente no setor defensivo, embora o Fluminense tenha sofrido 3 gols apenas na competição, mas foram 3 gols importantes que acabaram fazendo com que o Fluminense tropeçasse 3 vezes dentro do campeonato. Talvez os principais ajustes tenham que ser principalmente na questão do ataque. A roubada de bola
na intermediária de defesa do adversário, as finalizações, o Germancano mais presente na área. Depois que ele fez 3 gols no último jogo contra o Audax, a confiança voltou, né? E aos poucos tudo vai se encaixando, o esquema do Diniz volta a funcionar, então o torcedor tem também confiar, tem que voltar a acreditar e dar a sua motivação, o seu pensamento positivo, né? E para que o Fluminense possa fazer um bom jogo. Já que a gente está falando sobre pensamento positivo, eu queria trazer um número positivo para o Fluminense. Nos confrontos que o Fluminense fez até hoje contra o Maurício Barbieri, que é o técnico do Vasco, foram 9 confrontos até agora. O Fluminense tem um retrospecto positivo. Em 9 jogos, o Fluminense venceu 5 vezes, perdeu 2, uma quando enfrentou o Bragantino e outra numa derrota para o Flamengo em 2018 e ainda 2 empates. O torcedor pode estar se perguntando, mas número não ganha jogo. Não ganha, é verdade, mas a gente sabe que tem alguns futebol, ele tem alguns tabus, né? E para quem é supersticioso, é sempre bom trazer um número positivo. Né? E eu gosto disso, eu gosto dessa questão de números, né? Eu acho que para quem é supersticioso é bom. Ruim seria se eu trouxesse aqui que o Fluminense não ganha de jeito nenhum do Barbieri. Por exemplo, o Wagner Mancini, por exemplo, o Fluminense não dá sorte com o Wagner Mancini de jeito nenhum. Mas contra o Maurício Barbieri, o Fluminense tem, pelo menos até agora, um retrospecto positivo. E olha, eu queria pedir para você que está aí ligado no canal Ligados no Flu. Se você não sabe, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, se você não me conhece, e eu queria pedir para você, fazer um pedido aqui especial. Estou deixando o número de Pix para você aí do nosso canal. Se você puder fazer uma colaboração, uma contribuição, ajudaria demais a gente. Valor que você puder já ajuda muito, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, olha só, a torcida do Fluminense acordou, hein? A torcida do Fluminense acordou para o jogo deste domingo contra o Vasco. Faltam poucos ingressos para o setor sul do Maracanã, destinado exclusivamente à torcida tricolor. O site de venda de ingressos aponta aí, que apenas o setor sul superior nível B está disponível. Os outros já estão indisponíveis. Então você que está na dúvida, não sabe se vai ao jogo, vá. Faltam poucos ingressos, ainda dá tempo de você comprar o seu. E se você não for, você vai se arrepender. Se você não for, você vai se arrepender. Então, assim, tem muito torcedor nos comentários, né, dando o seu argumento para não poder ir ao jogo. Alguns falam sobre questão de violência, outros falam que não estão dispostos a ir ao jogo para ver Felipe Melo, Marrone, Alan, entre outros. Mas eu queria usar um argumento forte aqui, gente. Esses jogadores, tudo bem, pode até ser que eles entrem no decorrer da partida. E você tem todo o direito de gostar ou não gostar de determinado jogador, né? Isso aí é um direito seu, né? Ninguém é obrigado a gostar do jogador A, jogador B. Mas olha, eu queria contar uma história rápida para vocês aqui. Eu vou ler o time, a escalação do Fluminense de um Fla-Flu no Campeonato Carioca de 1997. Atenção, hein? Adilson no gol, Ronald, Wagner, Márcio Costa e João Carlos, Cadu, Paulo Roberto, Ian e Nildo, Alcindo e Rony. Esse foi o time do Fluminense que venceu o Flamengo num Fla-Flu em 1997 e você deve estar se perguntando por que eu estou trazendo essa escalação. Esse foi o primeiro jogo que eu transmiti do Fluminense como repórter de rádio, na minha época de repórter de rádio, do Fluminense no Maracanã. Foi no dia 20 de abril de 1997. O Fluminense venceu por 3-2 de virada, com um gol do Alcindo e 2 gols do Nildo. Naquele dia, apenas 13 mil pessoas foram ao Maracanã. Hoje o time do Fluminense tem Fábio, tem o Samuel Xavier, tem o Nino, tem o André, tem o Ganso, tem o Arias, tem o Cano, tem o Keno. E você não quer ir ao jogo? Você acha mesmo que não vale a pena ir ao jogo para ver esse time do Fluminense? É o melhor time do Fluminense, talvez desde 2013, 2012. É sério que você não quer ir ao jogo? Gente, faltam poucos ingressos, ainda dá tempo para você comprar o seu bilhete e ir ao Maracanã e empurrar o Fluminense para esse jogo contra o Vasco. Eu não precisaria estar aqui, né,
cobrando isso do torcedor. Isso deveria ser espontâneo. Agora, teve um torcedor, um torcedor do Fluminense que participa aqui do canal, o Paulo Zulu, ele deixou um comentário que eu achei muito pertinente e eu achei importante trazer esse comentário para ele, pra gente, né? Trazer esse comentário dele pra gente e fazer uma reflexão. Ele disse o seguinte, olha, o Fluminense está com dificuldade de comunicação com a sua torcida. Algo precisa ser feito com urgência. Alô, diretoria. Alô, direção do Fluminense. Eu concordo com o Paulo. Parece que há um problema de comunicação. Eu não sei qual é, vocês é que tem que detectar. Mas está nítido que a torcida do Fluminense tem tido uma certa resistência de ir a jogos contra os rivais do Rio de Janeiro. Então, talvez fosse a hora da direção perceber essa situação que está ocorrendo e fazer uma campanha de mobilização, né? Não é só botar ali uma fotinha, domingo, próximo jogo. Não. Fazer uma campanha de mobilização, motivar o torcedor, uma campanha de conscientização. Eu acho que o clube, como instituição, não pode, né, sentar ali no trono, esperar a torcida chegar e pronto. Eu acho que o clube ele tem que entender os anseios do torcedor. O clube ele tem que ouvir mais o torcedor. Então, eu, na minha humilde opinião, eu acho que o Paulo tem toda a razão. Há uma falha aí de comunicação, né? E isso não é da atual gestão, não. Isso já vem de alguns anos. Né? Em outros anos, na época, por exemplo, daquele time da Unimed, em que o Fluminense estava sempre contratando craques, era difícil você ver um clássico onde a torcida do Fluminense não enchia o seu lado. Década de 80, a mesma coisa. Né? Década de 70, daí para trás nem se fala. Maracanã recebera 100, 120, 130, 150 mil torcedores. E a torcida do Fluminense dividia a arquibancada. Hoje em dia, há alguma falha, né, de comunicação, e o Paulo tem toda a razão, que o torcedor tem se afastado desses clássicos. Jogo grande, igual a gente viu ano passado, né, os jogos grandes do Fluminense aí, no Campeonato Brasileiro, naquela questão da despedida do Fred, na Copa do Brasil, enfim, o torcedor chegou junto, o torcedor comprou o barulho. Mas nos clássicos a gente não vê essa mobilização do torcedor para ir ao jogo. Então, talvez seja a hora da direção entender que é preciso um trabalho para motivar o torcedor, para conscientizar o torcedor, para despertar no torcedor essa vontade de ir ao Maracanã, prestigiar o Fluminense nos clássicos também. Então fica aí a minha dica, estou repassando a dica do Paulo Zulu, que é um seguidor nosso que deixou esse comentário aqui no nosso canal Ligados no Flu. Meus amigos, muito obrigado então pela sua presença, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.